Ok, meus amigos, já voltamos desse breve intervalo aí, né? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula. É EJA 7, é Caná Educação, Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós estamos mostrando para vocês agora, sim, efetivamente, as propriedades dos compostos orgânicos, certo? E a data de hoje, 1º de setembro de 2022. Já estamos, portanto, no dia 1º de setembro de 2022. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, pessoal, vamos lá. Ó. Nós vamos falar então das propriedades dos compostos orgânicos. Vamos falar delas. E quais são essas propriedades, professor, que nós vamos estudar? Nós temos aí algumas, né? Ó, com os compostos orgânicos Professor, qual a diferença do composto orgânico para inorgânico? Composto orgânico é derivado do carbono, tem carbono, né? Diferencia dos demais através de certas propriedades. Ó. Por exemplo, solubilidade, temperatura de fusão e ebulição. Aí eu complementei, ó. As principais propriedades dos compostos orgânicos são ponto de fusão e ebulição, solubilidade, e aí eu acrescentei mais duas, a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Essas propriedades ácidas e básicas são atribuídas em virtude dos grupos funcionais que apresenta, ou seja, nós trabalhamos aqui os grupos funcionais. Então vamos saber, por exemplo, quem é mais ácido, por exemplo, um álcool ou uma amina. Então nós vamos mostrar isso aí para vocês, tá? Então essas são as propriedades. Eu queria colocar principalmente essa parte final aí para você anotar quais são as propriedades dos compostos orgânicos. Anote aí, ó. Ponto de fusão e ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. Para isso, vamos colocar um minutinho nessa cartela aí, tá? Ok, voltamos mostrando aqui justamente as propriedades que nós vamos estudar, pessoal. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. Nós vamos colocar agora algumas tabelas, essas tabelas são exclusivas Canal Educação. Você não vai encontrar em livro nenhum. Aí, para facilitar o teu aprendizado, nós colocamos aqui, ó. Primeiro, nós vamos falar das forças intermoleculares. E aqui já está na ordem. Se você observar, ó, ao sentido da seta aqui, tá? Aqui você tem que a força da ligação aumenta de baixo para cima. Ou seja, se você comparar, por exemplo, um ácido carboxílico com álcool, quem é que é mais forte? O ácido. Então, o ácido vai ter maior ponto de fusão e ebulição, maior solubilidade, certo? Então, essa é a ordem, pessoal. É devido à ligação, né? Então, você tem sal orgânico, amida, ácido carboxílico, fenol, amina. Olha só, todas essas funções. Tá? Então, quem está mais acima terá o maior ponto de fusão e ebulição. Nós vamos precisar dessa tabela para fazer umas comparações. Comparações aí para saber quem é que tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Mas você só vai utilizar essa tabela se forem funções orgânicas diferentes. Funções orgânicas diferentes.
Professor, e se for dois álcoois, dois ácidos carboxílicos, como é que eu vou saber? Aí tem essa segunda tabela exclusiva, ó. Olha aí, ó. Outra tabela importante que você precisa fazer um print aí, ó. O que é que está dizendo aí essa tabela, ó? Primeiro, pode ver que tem essas setinhas, ó. Quanto maior a cadeia principal, eu vou já colocar exemplos. Quanto maior a cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição, certo? Às vezes você pode utilizar dois, três critérios desse aí, né? Massa molecular. Quem tem a maior massa molecular, maior ponto de fusão e ebulição. Vamos já colocar uns exemplos. Número de hidroxilas, que é o H. Quanto maior for o número de hidroxilas, maior será o ponto de fusão e ebulição. Número de carbonos também. Quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vamos já colocar exemplos. Essa força intermolecular é justamente a primeira tabela. Aí a função orgânica é diferente. Tá? Quem tem maior força intermolecular, maior vai ter o ponto de fusão e ebulição. Agora, a única que é inversamente proporcional, ó, é o número de ramificações. Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Para ficar melhor do entendimento, eu vou colocar agora alguns exemplos, mas eu vou colocar um minutinho para você fazer um print, né, tá, dessa tela aí. Vamos lá? Ok, então aí vamos colocar então uns exemplos, né? Olha só. Primeiro exemplo, pessoal, qual é o critério que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu estou afirmando, o butano é o nome desse composto aqui, ó. Eu até grifei aqui a cadeia principal, ó. Aqui eu utilizei o critério, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos na cadeia principal, outra só tem 3. Então, quem tem maior cadeia principal, maior ponto de fusão e ebulição. Ou você poderia ir pelo número de ramificações. Ó. Aqui é mais ramificado, ó. Aí é inversamente proporcional. Quanto mais ramificado, menor o ponto de fusão e ebulição. Outro exemplo. Entre óleo diesel e gasolina, qual é que tem maior ponto de fusão e ebulição? Você pode utilizar dois critérios aí, pessoal. Você pode utilizar massa molecular, ó. O óleo diesel tem maior número de carbono e maior de hidrogênio, então tem maior massa. Então o ponto de ebulição do óleo diesel, ponto de fusão e ebulição é maior do que a da gasolina. Ou então você poderia ir só pelo número de carbonos, pessoal. O óleo diesel tem 18 carbonos, a gasolina só tem 8. Então você poderia ir pela massa molecular ou pelo número de carbonos. Quem tem maior número de carbonos, maior vai ser a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Tá, vamos colocar mais exemplos. Vamos sim. Colocar mais exemplos aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó. E agora, quais são qual o critério aqui, ó? Qual critério utilizado? O número de carbono não é que a quantidade de carbono é o mesmo. É o número de hidroxila, pessoal. Nesse primeiro exemplo só tem uma. Aqui no segundo exemplo tem duas hidroxilas. Então, quem tem mais hidroxilas, com certeza terá o maior ponto de fusão e ebulição, ó, tá? Então, o composto 2 tem duas hidroxilas, o composto 1 só tem uma hidroxila. Então, o composto 1 tem menor ponto de ebulição do que o 2.
tá? Quanto maior for o número de hidroxila, vou até colocar o critério aqui, ó, número de hidroxilas. E para fechar aqui essa primeira parte de exemplo, eu coloquei aqui, tá? Agora são funções diferentes, pessoal. Se você observar aqui, ó, aqui é uma hidroxila ligada a carbono saturado. Então esse primeiro exemplo aqui é um álcool, pessoal. Aqui é um álcool. Aqui nós vamos utilizar a força intermolecular. E aqui é uma cetona, que é a propanona. Então entre um álcool e uma cetona, certo? Quem é que ganha? Lógico que vai ser o álcool, porque tem hidroxila. A ligação é mais forte do que uma cetona. Então, e o critério aí foi justamente a força intermolecular. Tá? Eu vou até apagar aqui, para ficar melhor de você entender o critério. Tá? Então, aqui você tem, vamos só colocar aqui para você. Aqui o primeiro você tem um álcool, e o outro você tem uma cetona. Então, entre um álcool e uma cetona, com certeza o álcool ganha pela força intermolecular. Tá, vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print. Ok, meus amigos, está aí. Vamos agora para a última tabela, essa penúltima tabela, que é a terceira. Ó. São 4 tabelinhas que nós vamos utilizar. Então, nós vamos falar agora da solubilidade em água. São 3 critérios mais utilizados. Primeiro, olha as setas ali, ó. Quanto maior for o número de hidroxilas, maior será a solubilidade em água. Quanto maior for o número de hidroxilas, maior será a solubilidade em água. A outra é a força intermolecular, tá? Que é aquela primeira tabela, né, das funções diferentes. Quanto maior a força intermolecular, mais solúvel é um composto. Se você comparar, por exemplo, um ácido carboxílico com amina, quem é mais solúvel? O ácido. Agora, nós vamos ter um contrário, né? Um inversamente proporcional. É o número de carbonos, pessoal. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. E isso, lógico, comparando a mesma função. Tá? Então, são 3 critérios para você saber se um composto é solúvel ou não em outro, se vai se misturar ou não. Beleza? Então, vamos colocar um minuto aí para o pessoal fazer um print dessa tabela que é exclusiva, exclusivíssima do canal Educação Seduc.
fazer alguns exemplos, né, para a gente provar a solubilidade. Olha só. Aqui, qual o critério utilizado? Quem é o mais solúvel? Eu vou utilizar aqui a hidroxila, pessoal. Olha, você tem aqui o número de hidroxilas, né? Ó, aqui só tem uma e aqui você tem duas. Então, quem tem mais hidroxilas é mais solúvel. Eu posso afirmar que esse primeiro composto ele é menos solúvel do que o outro. Ó. Então, o critério foi o número de hidroxilas. Vamos colocar aqui, então, as funções orgânicas diferentes. Ó. Mais uma vez aqui, vamos colocar aqui para vocês. Ó. Aqui você tem um álcool. Professor, como é que é um álcool? Por isso que nós ensinamos na primeira aula. Ó. Hidroxila em carbono saturado. E aqui você tem uma cetona. Então, o critério aqui, pessoal, vai ser a força intermolecular. É lógico que, é lógico que no álcool tem hidroxila, que é uma ligação mais forte do que uma cetona, que não tem hidroxila. Então, o critério foi, sem dúvida alguma, a força intermolecular. Tá? Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Perfeito? Por último, nós temos aqui, para a gente fazer as questões, a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Você sabe que pH menor que 7 é um pH ácido. pH igual a 7 é um pH neutro. E pH maior que 7 é um pH básico, correto? Conclusão, meus amigos. Você tem aí, ó, ácido, os três mais ácidos, caráter ácido mais acentuado. Ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol, não é? Depois você tem quem? Álcool e amida. E básico, ó, eta e principalmente, eu vou explicar porque principalmente as aminas. Dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas, sem dúvida alguma, são os mais básicos. Professor, e como é que a gente vai fazer essa basicidade das aminas? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, importantíssima essa cartela. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico, certo? E aí eu coloquei uma ordem decrescente, ou seja, da mais básica para a menos básica. Não é verdade, ó? Onde você tem aí, ó, as aminas alifáticas, que são de cadeias abertas, são mais básicas do que as aromáticas. E a ordem é essa, ó. A amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. Aí depois vem o NH3 e a amônia, né? Aquele AR é de aromática. Eu vou já colocar um exemplo de cada uma delas, tá? Antes da gente fazer essas questões. Aí você tem a amina aromática primária, secundária e terciária. Então, dentre todas as aminas, a secundária é a mais básica, tá? Eu queria muito que vocês colocassem, então fizessem um print dessa cartela, porque também são informações exclusivas, né? Exclusiva mesmo. Tá? Todo o assunto aqui é exclusivo hoje para vocês, tá bom? E é muito reiterada vezes cobrado no Enem. Aí depois eu vou colocar um exemplo de cada uma dessas aminas, tá bom? Vamos colocar 1 minuto aí na tela. Estamos aí para mostrar as basicidades das aminas.
E vamos mostrar um exemplo de cada uma delas. Olha só, vou colocar aqui, vou encher a tela logo aqui para mostrar. Primeiro as aminas alifáticas. Olha só, amina, essa é a ordem correta que vocês têm que aprender. Ó. Coloquei até o nome delas aqui. Primeiro, nas aminas alifáticas, que são de cadeias abertas, certo? A ordem é a seguinte: amina alifática secundária, certo? Ela é mais básica do que a amina alifática primária, depois a terciária. Observe, ó, a primeira, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, por isso que ela é secundária. Na segunda, o nitrogênio só está ligado a 1 carbono, ela é primária. E na terceira amina, o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, então é uma amina terciária. É uma amina terciária. E eu coloquei o nome, ó. CH3 é radical metil. Quando eu tenho 2, vai ficar dimetil, mais amina, dimetilamina. A outra você tem a metilamina, ou metilamina. E a terceira, como você tem 3 radicais, você tem a trimetilamina. Então você tem aí a amina secundária, primária e terciária, na ordem da basicidade, certo? Mas a amina secundária é a mais básica de todas as aminas, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos colocar um minutinho só aí para você fazer um print aí, por favor. Agora as aminas aromáticas, olha, todas essas aqui são aromáticas, né? Ó, olha aí. Então você tem aí a primeira, ó, a amina primária, né? Que é a fenilmazamina, fenilamina, mais conhecido como anilina, né? Anilina que é um corante utilizado em confeitos de bolo. Aí a ordem é essa: a amina primária aromática é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária. E aí nós terminamos a parte teórica do assunto, né? Vamos fazer algumas questões, ver como é que isso pode ser cobrado em vestibular. E vou deixar também uma tarefa de casa aí também. Agora nós vamos sempre deixar, no final da aula, um exercício de classe, né? Um exercício de classe. Mas para isso, vamos fazer então o print dessa cartela aí, pessoal, por favor. Vamos fazer um minutinho aí, portanto.
Amigos, vamos então agora fazer umas questões. Tá aí, ó. Primeira questão, vamos fazer a primeira questão aí. Diz assim, ó: o dietiléter, que ele já deu até a fórmula, que é um éter, ó. Dietiléter possui ponto de ebulição, ó, 36 graus Celsius. E o butanol, que é um álcool, tá aqui a fórmula, diz que tem um ponto de ebulição 111. A pergunta é: por quê, ó? Por que que o butanol, que é o álcool, possui um ponto de ebulição maior? Tá, ó, possui ponto de ebulição maior. Por quê, pessoal? Por quê? Qual seria a justificativa lógica aí do álcool ter maior ponto de fusão e ebulição do que um éter, certo? Qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos colocar 2 minutinhos aí que é para você analisar bem e tentar fazer, tá? Vamos lá. Ok, então vamos responder a questão. A resposta correta é a letra C, pessoal. Por quê, professor? Olha só, porque o álcool tem maior ponto de ebulição porque ele tem hidroxila, não faz ligação de hidrogênio. O éter não tem hidroxila. Então, quem tem hidroxila tem maior ponto de ebulição, consequentemente, maior vai ser a força intermolecular. Então, a resposta vai ser a letra C. Na segunda questão, você tem 3 álcoois. Ó. Analise os compostos. Composto 1 é um álcool com 2 carbonos, já colocou aqui. O composto 2 é um éter com 2 carbonos. Né? E o terceiro é outro álcool, só que com 3 carbonos. O que é que ele quer? Ó? Considerando a existência ou não de pontos de hidrogênio, ligando moléculas iguais e seus correspondentes moleculares, é de se prever, sob mesma pressão, os pontos de ebulição desses compostos sejam em ordem crescente. Então ele quer saber aí, pessoal, se a ordem crescente eu quero do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. Então como é que você vai colocar lá? Se você, por exemplo, a letra A está dizendo que 1 e 2 e 3, ou seja, está dizendo que 1 é menor do que o 2, que é menor do que o 3. Qual vai ser a resposta então para essa questão? Tá?
Vamos colocar então 2 minutinhos aí para você raciocinar direitinho. Ok, meus amigos, então vamos responder a questão, né? Vamos responder aqui. A ordem crescente vai ser justamente assim, ó. Vai ser a letra C, né? A letra C. Vamos ver por que que é a letra C, ó. Ora, é lógico que os dois álcoois, o ponto de ebulição vai ser maior do que o éter. Então, o menor ponto de ebulição é o éter. Então, tinha que começar com 2, ó. Só poderia ser a letra C ou D. Agora, entre os dois álcoois, qual é o critério que eu utilizei? Foi o número de carbonos, pessoal. O primeiro álcool só tem 2 carbonos. O terceiro, o composto 3, o segundo álcool aqui, tem 3 carbonos. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Olha o éter dimetílico. É o éter. Olha o álcool. O etanol tem 2 carbonos. Está aqui a fórmula. E o propanol tem 3. Então, quem tem mais carbonos tem maior ponto de fusão e ebulição. Então, a ordem correta aí vai ser justamente o 2, 1 e 3, tá? Que está na letra C. Muito bem. E vamos fazer a terceira questão. É lógico que eu vou deixar umas para vocês fazerem também, tá? Diz assim, vamos ler a questão. Olha, essa aqui é bem legal de você acertar, ó. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Dados os álcoois, olha só, o composto 1, você tem o butanol. Butanol é um álcool com 4 carbonos. Esse prefixo but significa 4. O composto 2, hexanol. Hex indica 6. É um álcool com 6 carbonos. O composto 3 é o propanol. Prop na química orgânica significa 3 carbonos. E o composto 4, que é um álcool também, octanol. Oct dá a ideia de quantos carbonos? 8, né? Então você tem 4, 6, 3 e 8 carbonos. Todos são álcoois. Aí vem a pergunta. Olha só a pergunta aí. A opção que representa corretamente
a ordem crescente de solubilidade em água dos álcoois assim. Ou seja, nós vamos colocar do menos solúvel para o mais solúvel, é a ordem crescente. Então, quem é o menos solúvel aí? Aí você vai colocar na ordem. E o critério utilizado aí, pessoal, não vai ser o número de hidroxila. Sabe por quê? Porque todos têm uma hidroxila. O critério a ser utilizado aí vai ser o número de carbonos, porque o número de carbono é que está diferente aí. Não é verdade? Para isso, então, vamos colocar 2 minutinhos. Já dei a dica para vocês e quero a resposta correta. Vamos lá. 2 minutinhos. E a letra D. Por quê, professor? Você vai pelo número de carbonos. Ó. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Então, como eu disse para vocês, ó, quem é que tem o maior número de carbonos? É o composto 4, que tem 8 carbonos, oct, ó. Tá aqui, ó, a estrutura, 8 carbonos. Então ficou 4. Depois vem o 6, ó, hex. Depois vem o 1, que é 4 carbonos, e o 3, o composto 3 só tem 3 carbonos. Então tá aqui a dica, ó, quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto, certo? Então o critério utilizado aí foi justamente o número de carbonos, perfeito? Então vamos lá, olha só. E vamos fazer acho que a última questão aqui para deixar umas para vocês, ó. Uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias abaixo numeradas, certo? Então, eu tenho 5 compostos. A pergunta é essa, é uma questão clássica até do Enem, ó. Para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada, ó, tá aqui, ó, foi a de caráter básico mais acentuado, ou seja, qual desses 5 compostos contém o mais básico de todos eles, pessoal? Qual vai ser então? Tá?
Vamos lá? Qual vai ser o composto mais básico aí? Aí você tem que saber quais são as funções orgânicas. Por isso que nós trabalhamos aí na primeira parte da nossa aula, certo? Primeira parte da nossa aula aí. Então você tem aí 5 estruturas. Ele quer saber qual deles é o mais básico. Qual foi tratado primeiro? Um, 2, 3, 4 ou 5? Vamos lá, vamos responder aqui, ó. Primeiro você tem aqui, pessoal, olha, C-O-H é um ácido carboxílico. Então não tem caráter básico, tem caráter ácido. O outro você tem um álcool. Aí você tem uma amina primária alifática, amida porque tem oxigênio, ó, e o último é uma amina também, só que é uma amina aromática. Toda vez que vier C6H5 é uma amina aromática, ó. Então você só poderia ficar em dúvida aí entre dois compostos, nas duas aminas. Porque dentre todos os compostos que você possa imaginar, os mais básicos aí, com certeza, são as aminas. São as aminas. Certinho? Conclusão, meu povo, conclusão, tá? Entre uma amina alifática e uma aromática, é lógico que a alifática vai ganhar. Então, o composto mais básico aí é o 3. Então, o primeiro a ser tratado aí, que é o composto mais básico, é o composto 3, que é uma amina primária alifática, de cadeia aberta, certo? De cadeia aberta mesmo. Perfeito, pessoal? Então, aqui vai ficar justamente algumas questões para você tentar fazer em casa. Tá? Uma tarefa de casa aí, portanto. Tá? Então nós temos aí mais ou menos umas 2, 3 questões aí, que é a questão 5, a questão 6 e a 7, para você tentar fazer. Eu não vou passar aqui porque senão vai sair a resposta, né? Mas aqui, por exemplo, ó, aqui você já tem a questão 5 para ser feita. E vai ser aplicada aí toda a aula nossa agora nós vamos ter uma tarefa para casa para vocês tentar fazer. E aí você tem, né? Está mostrando aqui as funções orgânicas e quer saber, ó, dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido, ó, das duas aqui, eu vou até colocar logo o nome delas, né? Você tem um éter e um fenol. Qual desses compostos aí é o mais ácido? Certo? Beleza, pessoal? Nós estamos chegando, portanto, ao final da nossa aula de hoje. Satisfeito porque deu para ver a parte teórica e também a parte prática, a parte de exercício. Fizemos uns exercícios de classe, né? Estamos deixando aqui duas, três questões para você tentar fazer em casa, ok? Espero que você tente fazer. Nas próximas aulas nós vamos conferir as respostas, tá bom? Quero convidar vocês também para a próxima semana a gente começar aí um novo assunto para a gente trilhar esse caminho de sucesso aí rumo ao Enem. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.